Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus aquela multidão, subiu ao monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, começando então a falar. Ensinava-os nestes termos: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ao reverendo padre Frei Leão José Maria, reverenda madre Camila, ao nosso irmão Frei Mário com os demais fiéis aqui presentes, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a Santa Igreja celebra a festa da solenidade de todos os santos. E com quanta alegria a nossa alma se eleva para as alturas celestes, e com que felicidade os nossos olhares se elevam para os santos mais queridos de nossa especial devoção. De quantos santos também não conhecemos nem a história e nem o nome, porque são muitos e de um número incalculável. Só Deus, na imensidade do seu amor, viu e compreendeu a alma de cada um deles, as suas virtudes, as suas longas vigílias de orações, seus longos sofrimentos, mortificações e enfermidades, suas penitências extraordinárias e ásperas, e depois, mesmo de todos os que nós conhecemos, não nos é possível celebrar uma festa particular durante o ano. Todavia, não é justo que muitos desses heróicos cristãos sejam esquecidos, e não é bom perder a poderosa proteção deles. Por todas estas razões, a Santa Igreja estabeleceu por meio do Papa Gregório VII, no dia 1º de novembro, hoje, a festa de todos os santos e santas de Deus. Permiti-me ainda 2 outros esclarecimentos, meus caríssimos irmãos. Quando nós veneramos os santos, não somos idólatras, como dizem os ignorantes e hereges protestantes, porque toda honra deferida a estes santos termina sempre em Deus, a quem somente se deve a honra, glória e adoração. Se vós admirais e louvais um quadro de um artista de valor incalculável, será que o pintor se ofenderá? Pois bem, os santos são as obras artísticas de Deus, o qual esculpiu e pintou o seu semblante na alma deles. Se admirais e louvai os filhos, acaso o Pai se ofenderá com isso? Pois bem, os santos e santas são os filhos prediletos de Deus, aqueles que mais se assemelharam a Ele aqui na terra, ao ponto de trazerem alguns deles, como foi o caso do nosso pai seráfico São Francisco, os sinais da sua santa paixão. Os santos devem ser honrados santamente, e não como o mundo festeja os seus amigos. Infelizmente, hoje, as festas comemoradas dos santos
por almas que se dizem católicas, traz em si não a verdadeira devoção, de se buscar a veneração que quer dizer imitar o exemplo de São Francisco, de Santo Antônio, de buscar através de tão grandes santos a conversão, a mudança de vida, a salvação da alma, no verdadeiro catolicismo. Mas se aproveitam-se de tais festas modernistas e paganizadas para mergulhar ainda mais na gula, na bebida e nas festas profanas, sem contar as vestes das infelizes de pagã sensualidade, que dentro da própria igreja, nesta hora o padre pede a virtude da cegueira, para não ver as vestes que começam muito tarde, acabam muito cedo e que saem voando com o vento. Depois, há outros que amam o santo, mas não a sua santidade. Achareis muitíssimas pessoas em volta do altar de Santo Antônio, de São Francisco, de Santo Expedito, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Muitíssimas pessoas que trazem velas e flores para os altares, mas poucos são os que seguem os exemplos que os santos nos deixaram. Entretanto, meus caríssimos irmãos, não há devoção mais eficaz do que a imitação dos nossos santos queridos. Diz Santo Eusébio: é falsa piedade honrar os santos e não seguir os seus exemplos de verdadeira santidade. E então eu vos pergunto, o que nós devemos fazer? Devemos nos esforçar para atingir a verdadeira devoção de tão queridos santos, aquela que é feita de oração, de mortificação, de silêncio e de muito sacrifício por amor a nosso Senhor. Ah, meus caríssimos irmãos, vivemos hoje num mundo perverso, num tempo de pecado e de escândalo, mas devemos sempre meditar e recordar o grande exemplo dos santos patriarcas do Antigo Testamento. Recordemos a fé de Santo Abraão, que creu nas promessas de Deus, até mesmo quando lhe foi imposto matar o seu primogênito. Também teremos que ter fé em Deus, agora que a nossa nação está totalmente corrompida. Recordemos a resignação de José do Egito, filho de Jacó, vendido por seus irmãos cruéis, e no entanto tão temente à lei de Deus, que fugiu da impura mulher de Potifar e foi premiado por Deus. Nós também agora devemos resignar-nos às vontades da divina providência e conservarmos-nos puros, se quisermos receber de Deus um prêmio eterno. Recordai, Josué, que com muitos trabalhos, sofrimentos e sacrifícios conseguiu conquistar a terra prometida. Recordai, São Daniel, que pela retidão foi posto na cova dos leões, e aqueles 3 adolescentes que preferiram fazer-se lançar no fogo aceso a transgredir a lei de Deus. E assim, meus caríssimos irmãos, a Santa Igreja hoje reúne todos os seus filhos e filhas e aponta o exemplo de todos os santos. É bem verdade que vivemos em tempo de pecado e no mundo que jaz do maligno, porém antes de nós viveram nele os santos que agora estão no paraíso. Recordemos então os exemplos deles para os imitarmos e para nos fazermos também santos um dia na presença de Deus. Mas dizem ainda alguns: eu não tenho tempo para pensar na santificação da minha alma, e em tantas devoções sou muito ocupado nos negócios e trabalhos. E pensais que Santa Teresa de Jesus, Santa Catarina de Gênova, São Filipe Neri e muitos outros santos também não tinham ocupações materiais como nós temos? Ah, se estas almas dessem todo o tempo a Deus, que elas dão aos divertimentos do mundo, às vaidades,
as conversações mundanas e frívolas, todas elas já seriam santas. Outros dizem: mas eu tenho família, vivo num ambiente corrompido, acho-me no meio de escândalos. Não penseis que só os frades ou as freiras possam vir a ser santos nos claustros e conventos. Houve também um São Luís, rei da França, e uma Santa Pulquéria, que vivia na corrupção da corte de Constantinopla, e um Santo Isidoro, e uma Zita, serva em famílias particulares. Em qualquer ambiente, meus caríssimos irmãos, que Deus nos coloque, podemos salvar a nossa própria alma. Outros dizem: mas eu tenho um temperamento fogoso, soberbo e sensual. Não posso resistir às tentações. E esquecemos que os santos também tiveram uma carne e um sangue como o nosso. Também passaram pelas mesmas tentações que nós passamos. Contudo, foram bem-sucedidos porque esperaram pela graça de Deus. Se esforçaram, se mortificaram, rezaram e por fim se santificaram. Se eles conseguiram, com a graça de Deus, meus caríssimos irmãos, se santificar, porque nós também não conseguiremos? Não penseis que a Santo Agostinho foi fácil viver na pureza. Não penseis que a São Carlos tenha custado pouco viver em humildade. Não acrediteis que a São Francisco de Sales tenha sido fácil ele domar o seu temperamento áspero e difícil na mansidão de Deus. Estudai e meditai a vida de cada um dos santos e conhecereis que lutas furiosas e que combate eles sustentaram contra as suas próprias paixões para se manterem íntegros e santos diante de Deus. É preciso que compreendamos somente uma coisa, meus caríssimos irmãos, que para participarmos da alegria e da glória dos santos, precisamos ter participado primeiramente das suas penitências, dos seus sacrifícios e dos seus sofrimentos. Eis o verdadeiro e único caminho, se quisermos verdadeiramente ser santos, o da imolação, unindo os nossos sofrimentos com os sofrimentos de Cristo, para a glória de Deus e a salvação das almas. Ave Maria Puríssima, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.